pessoal. Vamos então retomar a nossa discussão sobre as quádricas. Essa então é a terceira parte. Então, só lembrando, na última parte, no segundo módulo, nós discutimos os hiperboloides de duas folhas e o cone, né? Então, nós estamos aqui com esse slide, né, mostrando as curvas de nível do cone, que são elipses. E agora nós vamos, então, para a terceira parte dessa nossa conversa sobre quádricas. E nós vamos agora discutir os paraboloides. Os paraboloides são dois tipos de paraboloides que nós vamos discutir aqui, os paraboloides elípticos e os paraboloides hiperbólicos. Aqui a gente tem o paraboloide elíptico e o próprio nome e a figura já meio que deixam claro o porquê, né? Paraboloide a gente pode enxergar, a gente vai enxergar já, mas já pode vislumbrar aqui as parábolas como cortes verticais e as elipses como cortes horizontais. Nós vamos já discutir isso com mais detalhes. Mas uma outra questão que também vai surgir aqui, que vocês vão perceber ao longo dos slides dessa discussão, desse módulo, é que ocorre aqui também uma diferença qualitativa na questão dos cortes, das interseções, principalmente com os planos horizontais. Então, por exemplo, nós vimos no caso do elipsoide, só retomando aqui, no caso do elipsoide, os planos, eles cruzam o elipsoide só num certo intervalo, entre menos C e C, onde C é esse parâmetro, os planos cruzam o elipsoide. Fora desse intervalo, a interseção é vazia. Aí depois nós vimos os hiperboloides, e, por exemplo, vimos o hiperboloide de uma folha, em que qualquer plano cruza o hiperboloide, qualquer plano, seja vertical. Mas, em particular, vou me concentrar aqui no horizontal. Qualquer plano cruza o hiperboloide de uma folha ao longo de uma elipse. Já o hiperboloide de duas folhas, nós vimos que, além de um certo valor e antes de um outro valor, né, fora do intervalo menos C a C, ou seja, para todos os níveis maiores do que C e menores do que menos C, o hiperplano, o plano horizontal, ele não cruza o hiperboloide, né? Se a gente estiver nesse intervalo de menos C a C, não há interseção. E agora, para o paraboloide, a gente já pode ver uma coisa, que há um intervalo onde os planos horizontais vão intersectar o paraboloide elíptico em elipses, e esse intervalo começa num certo valor, que no caso aqui vai ser zero, por causa da equação que está na forma canônica, e vai até infinito. E então é uma coisa um pouco diferente dos outros, né, que tinha um intervalo onde não cruzava e dois intervalos onde cruzava, ou no caso do elipsoide, que tinha um intervalo limitado onde cruzava a quádrica. E aqui não. Mas vamos discutir isso agora com mais detalhes, vendo especificamente cada tipo de corte. E nós vamos começar com os cortes verticais. Só voltando um pouco aqui, a equação do paraboloide elíptico é dada por esta expressão aqui, onde também nós temos uma equação do segundo grau em 3 variáveis, só que nesse caso, a variável z, ela está com grau 1, as variáveis x e y com grau 2, e a forma canônica, ou a forma padrão aqui da equação, em que ele vai estar com vértice na origem, etc., é essa forma aqui, tá? Claro, aqui está z, acabou sendo isolado como função de x e y, poderia ser, obviamente, um paraboloide que tivesse uma posição deitada, ao invés de pé, como está esse aqui. Aí seria, por exemplo, x igual a y quadrado mais z quadrado, alguma coisa do tipo, ou então y igual a x quadrado sobre a quadrado mais z quadrado sobre b ao quadrado. Então, mudando aqui x para y para z, a gente tem as posições, mas essencialmente as propriedades são as mesmas, né? Então, nós vamos particularizar para esse aqui,
onde é z igual a x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. Então, o que a gente vai começar a fazer é, da mesma forma que antes, colocar os planos verticais, x igual a k. Então, nós vamos colocar o k aqui e reescrever a equação, que é isso aqui, né? Então, nós colocamos o k no lugar de x, então o plano x igual a k é esse plano, aqui para um certo valor de k, que talvez seja menos 4 ou menos 5. E daí nós temos a interseção do paraboloide com o plano sendo uma parábola, tá? Sendo uma parábola. Bem, obviamente que a gente precisa ver algebricamente que de fato essa interseção é uma parábola, porque esse desenho pode ter o formato de uma parábola e não ser uma parábola. Mas o que de fato caracteriza que é uma parábola é como ficou a equação. Então, quando você põe x igual a k naquela equação, você fica com z igual a uma constante aqui, mais y quadrado sobre b ao quadrado. Ora, isso aqui é a equação de uma parábola nas variáveis y e z, onde y aqui está fazendo o papel do eixo horizontal e z o papel do eixo vertical, né? Então, y faz o papel do eixo das abscissas e z do eixo das ordenadas, se a gente enxergar no plano. E aqui a imagem tridimensional da superfície e do corte, que é a parábola, tá? Então, aqui também, se a gente variar o K, esses planos vão caminhando e a gente vai vendo as parábolas, que são os cortes, tá? Não tem realmente nenhum segredo, tanto na visualização, quanto na equação, né? E tratar aqui dos elementos dessa parábola. Por exemplo, um exercício que poderia ser resolvido aqui seria o seguinte: em função desse valor K, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um plano x igual a k para um certo valor de k, e para esse valor de k, a equação da parábola nas variáveis y e z ficou z igual a k quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado. Para essa equação aqui da parábola, o exercício poderia ser: determine o foco dessa parábola, né? Então, para cada uma dessas parábolas, a gente vai ter um foco. Também tem uma diretriz, que é a reta, que é um dos elementos, né, que caracterizam uma parábola, ou que permitem definir uma parábola, como foi visto na parte de cônicas, né? Uma parábola, aqui em geometria analítica, diferentemente do cálculo, onde a gente enxerga como uma função e deriva, etc. Aqui na geometria analítica, a gente olha para a parábola com outros olhos, a gente estuda outros aspectos, outras características da parábola. Por exemplo, o foco, a diretriz e algumas outras propriedades, né? Por exemplo, tem propriedades refletoras muito interessantes e importantes das cônicas e das quádricas, que têm aplicações reais em vários campos, né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa discussão, analisando o paraboloide elíptico e os seus cortes verticais e horizontais. Os cortes verticais aqui, segundo paralelos ao plano XZ, ou seja, y igual a uma constante, são similares, então são parábolas também. E agora vamos para os cortes horizontais, as interseções horizontais. E aí sim a gente enxerga bem aquela situação. Então, note que quando você faz Z igual a K, você tem um plano horizontal. E quando esse K é negativo, não há interseção. É vazia a interseção. E por quê? A gente pode voltar na equação aqui e enxergar na equação do paraboloide, quando você coloca Z igual a K, onde K é um valor negativo, essa expressão aqui, ela fica sem solução. Essa igualdade fica sem solução, tá? Então, se você coloca, por exemplo, Z igual a menos 1, então você quer intersectar com o plano Z igual a menos 1, vai dar o conjunto vazio, porque você não vai achar nenhum x, nenhum y que satisfaz essa expressão dando menos 1, porque aqui são coisas maiores ou iguais a zero e aqui também, tá? Então, vamos voltar para lá. Então, quando K é negativo, a interseção é o conjunto vazio. Quando K é igual a zero, a equação fica Z igual a zero e o sistema de equações, na verdade, fica Z igual a zero, que é a equação do plano, e já substituindo o K
igual, o Z igual a K igual a 0 na equação da quádrica, fica essa expressão aqui. E essa expressão aqui, note que o único par ordenado XY que satisfaz é o par 0, 0, que está aqui, esse pontinho. Então, no plano XY é esse pontinho aqui. E no espaço tridimensional é esse pontinho que acaba sendo abscissa 0, ordenada 0 e terceira coordenada 0 também, que é o Z. Tá? E agora a gente vai subindo esses planos e vai vendo as elipses como sendo os cortes e também com aquela característica. À medida que o K aumenta, né? Ó, à medida que o K aumenta, a gente vai tendo elipses cada vez maiores, justamente porque quando esse K aumenta, isso vai interferir no tamanho dos eixos da elipse, né? De novo, um exercício aqui é você determinar para cada valor de K qual é o tamanho do eixo maior e o tamanho do eixo menor da elipse. Então, nesse caso aqui, para esse valor de K, tem a elipse, tem aqui o eixo maior, o eixo menor, e eu quero saber qual é o tamanho dele. Obviamente que vai ter a ver com o A, o K, o B e o K. O eixo maior vai estar relacionado com esse A e esse K, e o eixo menor com esse B e esse K. Tá? E aqui, conforme a gente vai subindo, a gente tem as elipses cada vez maiores. Tá? E aqui as curvas de nível, como a gente já tem visto para as outras quádricas, né? Então, para cá, positivo, as curvas de nível são elipses, para cá igual a 0 é um ponto, e para cá negativo, as curvas de nível são vazias. E agora a gente vai ver o outro paraboloide, que é uma figura bem interessante, com muitas propriedades interessantes. Esse paraboloide é chamado paraboloide hiperbólico e tem um apelido de sela, e é bem natural entender por que o apelido dessa figura, desse paraboloide hiperbólico, é sela, porque ele lembra mesmo a sela de um cavalo. Então, a sela, ou paraboloide hiperbólico, é uma outra quádrica que tem uma equação parecida com a do elíptico. A diferença entre essa equação e a equação do paraboloide elíptico é esse sinal aqui, ó. Então, no paraboloide elíptico, a gente tem aqui os dois sinais positivos, tanto para o x quanto para o y. E z como essa expressão aqui, quadrática de x e y, nos dois sinais positivos. E aqui a gente tem um positivo e um negativo. Tá? Essa é uma diferença. A outra diferença substancial, obviamente, é o gráfico. E também uma outra diferença qualitativa é que aqui qualquer plano, intersecta esta quádrica. Então, essa sela, esse paraboloide hiperbólico, ele é intersectado por qualquer plano. E aqui ocorre também uma outra coisa, uma outra propriedade. Todas as interseções horizontais, por exemplo, vão ser hipérboles, mas elas vão ter um comportamento parecido com um que a gente já viu no hiperboloide de uma folha, que até um certo nível as hipérboles estão com os focos na horizontal e depois de um certo nível as hipérboles passam a ter focos na vertical, ou vice-versa. Então isso a gente vai enxergar bem. Aqui até aparece, a gente consegue enxergar aqui um pouco, né? Esse fosco azul aqui nada mais é do que um nível, que é um ramo da hipérbole, que é a interseção com o plano horizontal, e aqui é outro. Né? Mas vamos ver direitinho, vamos começar a ver os planos verticais, como sempre, os planos verticais da forma x igual a k. Então, quando você intersecta aquela quádrica com um plano vertical da forma x igual a constante, né, jogando então x igual a k naquela equação, você tem aqui o quê? Z igual a uma constante menos y quadrado sobre b ao quadrado. Ora, uma constante menos uma outra constante positiva vezes y quadrado, isso dá uma parábola, né, nas variáveis y e z. Então, z é uma constante mais uma constante negativa y quadrado. Isso é uma parábola voltada para baixo, uma parábola côncava, ou também, como a gente costuma dizer, uma parábola com a concavidade voltada para baixo.
tá? Então, se a gente corta aqui a quádrica por este plano, a interseção vai ser uma parábola voltada para baixo. Vamos ver o que acontece agora à medida que esses valores de K vão mudando. Então, aqui um outro valor de K, né? Um outro valor de K, um outro. Então, note uma coisa, qualquer que seja o valor de K, esse corte, essa interseção, sempre será uma parábola nas variáveis y e z, o y aqui fazendo o papel das abscissas, o z fazendo o papel das ordenadas, como a gente pode enxergar, e que propriedade tem todas essas parábolas? Todas estão voltadas para baixo, todas são côncavas, ou tem concavidade voltada para baixo. O que a gente vai ver agora, diferente de todos os exemplos anteriores, onde os cortes da forma y igual a k eram todos similares, idênticos aos do x igual a constante. É que agora o corte y igual a k, tanto que a gente vai até discutir especificamente, são parábolas, mas com um aspecto diferente, são voltadas para cima. A gente chama a parábola convexa, ou com a concavidade voltada para cima, como também a gente tem na literatura, ou mesmo nas escolas, né? A gente ouve nas escolas, parábola com a concavidade voltada para cima. Mas eu prefiro dizer uma parábola convexa. Convexa significa justamente isso, voltada para cima. Então, note que agora, quando você faz y igual a k e substitui naquela equação, você tem x² sobre a², então o coeficiente da variável agora que é x, a variável livre agora que está aqui, x, é sempre positivo, e a constante veio para cá, então ficou z igual a uma constante positiva vezes x² mais uma outra constante, que não importa se é positiva ou negativa, mas é uma constante. Então fica uma parábola nas variáveis x e z. Aqui x está fazendo o papel das abscissas e z o papel das ordenadas. E o que ocorre aqui? Todas essas parábolas são voltadas para cima. Todas são convexas, voltadas para cima. Então note que qualquer parábola está voltada para cima. Então essa é uma diferença que, em relação aos exemplos anteriores, onde a gente analisava os cortes da forma x igual a k, e na hora de analisar os cortes da forma y igual a k, eles eram análogos, eram a mesma coisa, com as mesmas características qualitativas. E aqui não. E mudou um pouquinho porque as parábolas mudaram de côncava para convexa. Tá? E agora os cortes horizontais. E isso aqui talvez dá o nome, né, de paraboloide hiperbólico, justamente porque paraboloide por causa das parábolas que a gente acabou de ver e hiperbólico por causa dos cortes horizontais que são hipérboles. Então aqui a gente vai ver uma outra coisa também. Todos os cortes horizontais são hipérboles, porém, até um certo nível, para K, até um certo valor, que é o zero, né, para todo K negativo, essas hipérboles têm um aspecto, que são focos na vertical. Quando K passa a ser positivo, essas hipérboles giram 90 graus e os seus focos, o seu eixo passa a ser horizontal. Então, aqui a gente tem uma hipérbole com focos na vertical, e quando a gente passar do nível zero, as hipérboles vão estar com focos na horizontal. Tá? Isso a gente vai enxergar agora. Então, note aqui, colocamos aqui um valor de K no lugar de Z, né? Então, intersectando com Z igual a K. Ficou assim, nas variáveis x e y. Então, agora, tanto olhando aqui no R3, a figura no espaço, com o corte sendo uma hipérbole, quanto a projeção lá embaixo, no plano xy, a hipérbole aqui nas variáveis x e y, e aqui a equação dela nas variáveis x e y. De novo, note que, por causa do sinal aqui positivo estar acompanhando o y, os focos estão no eixo y, ou seja, na vertical. Tá? Que é o que nós comentamos agora. E depois, conforme o valor de K passar de negativo para positivo, vai inverter esse sinal, esses sinais vão se inverter e os focos vão passar a ficar no eixo horizontal. Tá?
Aqui ainda uma situação com focos na vertical, né? O K nesse desenho ainda é negativo, tá? Hipérboles na vertical com negativo. E aqui uma situação, de certo modo, degenerada. E uma outra situação que eu considero bastante interessante no caso de uma cela, de um paraboloide hiperbólico. Esse plano aqui cruza ou intersecta a figura, a quádrica, num par de retas, parecido com o que já foi visto no hiperboloide de uma folha. Esse par de retas aqui é a projeção, mas aqui na própria quádrica, esse par de retas está contido na quádrica. Então, apesar dela ser uma superfície toda curva, a gente enxerga ela toda curva, ela contém um par de retas. Tá? Isso é uma propriedade bem interessante dessa figura. Ela contém um par de retas que é justamente quando o z é igual a zero. Então, note que quando z é igual a zero, os pontos que satisfazem a equação dela, e vão estar justamente no plano xy, né, porque z é igual a zero, são pontos que satisfazem essa equação aqui. E essa equação aqui, você pode decompor como sendo x sobre a menos y sobre b, que multiplica x sobre a mais y sobre b. Né? Decompor isso aqui como um produto notável, fica justamente isso, o produto de x sobre a menos y sobre b e x sobre a mais y sobre b. É isso, essa expressão se decompõe dessa forma. E quando você iguala cada uma dessas componentes do produto a zero, você tem as duas equações das duas retas. Porque o produto zero significa que uma das duas é zero. E se uma é zero, dá uma reta. Se a outra é zero, dá a outra reta. Tá? Então, aqui a gente nota algébrica e geometricamente a interseção sendo um par de retas. E agora, olha o que aconteceu quando o K passou a ser positivo. Então, antes, vamos voltar aqui, antes, para os Ks negativos, as hipérboles estavam na vertical, os focos na vertical. Agora, depois desse ponto aqui do zero, os focos, as hipérboles, ao invés de terem essa posição, elas têm essa posição aqui. Ou seja, agora os focos estão na horizontal. Né? Mais uma aqui. Então, essa é uma característica também que diferencia a hipérbole de várias outras quádricas. Essa característica é comum no hiperboloide de uma folha, como a gente já viu no primeiro módulo. Né? E aqui a gente vê as curvas de nível. Note que dá para ver bem aqui na figura tridimensional as duas retas que estão dentro do paraboloide hiperbólico. As duas retas aqui que estão dentro da cela. Né? Bem, então com isso nós encerramos esse terceiro módulo. Tá? Agora, no próximo módulo, nós vamos estudar um pouquinho, discutir um pouquinho os cilindros. Serão superfícies quádricas também, mas elas serão mais simples, bem mais simples do que essas outras que nós estudamos antes, o elipsóide, hiperboloide, paraboloide. A gente vai ver que os cilindros são figuras bem mais simples. Então, isso vai ficar para o quarto módulo, ok? Então, até mais.